da experiência. Sabem que entre 10 a 30 segundos, 10 a 30 segundos, é o tempo, segundo os especialistas dizem, que uma pessoa pode tirar todas as impressões sobre nós. Tão curto, não é? 10 a 30 segundos. O impacto visual que nós transmitimos é suficiente para as pessoas decidirem se nos vão tratar bem ou menos bem. Se vamos ser bem atendidos ou mal atendidos. Helena Antunes, uma consultora de imagem, afirma: o belo é bonito, chama a atenção ao olhar, é agradável aos sentidos. Se formos bonitos, somos mais bem tratados e surgem mais oportunidades para alcançar os nossos objetivos. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas procuram retardar cada vez mais o processo de envelhecimento. E nesta corrida é interessante que estão todos envolvidos, os países ricos e os países pobres. Por exemplo, a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica relata nas suas estatísticas que só no ano de 2016, eles ainda não têm as estatísticas deste ano, portanto, no ano passado, nos Estados Unidos, houve mais de 17 milhões de procedimentos estéticos. 2 milhões dos quais levaram a intervenções cirúrgicas. Os portugueses não são alheios a esta procura da imagem. Num inquérito realizado online a 46 países, revelou que em Portugal a maioria dos cidadãos se sente mais pressionada com o aspecto e as pessoas revelam cada vez mais preocupação em agradar aos outros. E daí que gastam mais dinheiro em produtos de beleza ou fazem algum esforço para se apresentar com estilo. Sabem que os portugueses acabaram por igualar os franceses. Cerca de 85% dos portugueses e dos franceses admitem que parecer bem hoje é muito mais fundamental do que era há algumas gerações atrás. E 75% dos portugueses, dos gregos e dos brasileiros assumem que se esforçam para parecer bem. Certamente que hoje muitos de nós foram ao espelho, não fizeram a tradicional pergunta: espelho meu? Há alguém mais bonito do que eu? Mas pelo menos verificaram que poderiam vir para parecer bem à igreja. Cerca de 64% também dos portugueses revelam que têm uma enorme preocupação em agradar. 64%. Mesmo assim, estamos longe dos asiáticos. 81%. 81% dos asiáticos esforçam-se mesmo por agradar. Eu hoje não vos vou falar diretamente sobre moda, nem sobre estética, mas, como irão verificar, a passagem que eu vos vou propor tem a ver justamente com estética, com imagem, mas num outro sentido. Proponho-vos que regressemos. Eu comecei com essa epístola no dia em que eu fui apresentado. Alguém ainda se lembra qual era a epístola? E o capítulo? Efésios 5. O meu primeiro sermão aqui foi Efésios 5. Vamos voltar a Efésios 5, aos versículos 25 a 27. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. E diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nesta curta citação, e neste capítulo da Epístola aos Efésios, à dupla marido-mulher, o apóstolo São Paulo acaba por substituir Igreja, Cristo. E o vocabulário apresentado tem justamente algo a ver com a estética. Fala-se do desaparecimento de rugas, fala-se de alguém que tem uma aparência radiante, de que essa aparência é fruto de um trabalho persistente e dedicado para se chegar a esse resultado. Mas o que é interessante é que os textos mais recuados, quer da Bíblia, quer da história, nos revelam que o ser humano, e neste caso o elemento feminino, sempre tiveram que se defrontar com uma visão dantesca.
A visão da primeira ruga. Quando ela aparece perto da pálpebra, ou da têmpora, ou na fenda dos lábios, esse sinal, essa rúbrica, essa assinatura, a partir da qual não podemos mais negar que estamos a envelhecer, provoca em algumas senhoras o pânico. Mas devo dizer que nos homens também. Os homens estão bem envolvidos e no bom caminho, como nós acabamos de ver pelas estatísticas. Ora, quando isto acontece, as pessoas procuram socorrer-se de tudo o que têm ao seu dispor para retardar esse processo, ou pelo menos para fazer com que ele não seja tão visível. E então recorremos a quê? Recorremos aos cremes, às loções, às maquiagens, que, digamos em abono da verdade, estão extraordinariamente bem desenvolvidos. Os progressos no laboratório são cada vez melhores, mas eles têm todos uma característica. São mais caros do que os efeitos que produzem. Quando isto falha, passamos ao passo seguinte. Vamos ao trabalho das esteticistas. Ou dos esteticistas. Que também é verdade. Graças às técnicas que cada vez estão mais apuradas, trabalham e até conseguem alguns resultados. Mas não perduram. Mais tarde ou mais cedo, a médio ou a longo prazo, as rugas voltam ao ataque. E, finalmente, para evitar que elas ataquem tão repentinamente, veio o tratamento de choque. A cirurgia plástica, onde, graças ao Botox, às lipoaspirações e a todas as técnicas que os cirurgiões inventaram, se pode sair com qualquer parte do corpo rejuvenescida. Ou então, quando a coisa não corre tão bem, com qualquer parte do corpo completamente fora daquilo que era antes. Irreconhecível. Quando a coisa não corre tão bem. Faço apenas alusão àquelas que são as nossas tentativas para evitar este processo de envelhecimento. O famoso cirurgião falecido em 2016, cirurgião brasileiro, Yves Pitangui, numa entrevista que ele fez à revista Veja, ele afirmou o seguinte: o cirurgião plástico não dá juventude. O que ele dá é a ilusão da juventude. Eu não critico os desejos legítimos de quem quer que deseje guardar a sua juventude. Nem pode ser criticável. Quando muito, o que nós podemos criticar é esta sociedade que deixou de dizer ao outro que o ama incondicionalmente, mesmo apesar da idade. É esta sociedade que, em lugar de dizer ao outro ou à outra tu és a mais bela ou tu és o mais belo, com o passar dos anos, viramos-nos invariavelmente para um ideal de beleza que é cada vez menos realista. E esta conversa sobre o envelhecimento entra realmente aqui no nosso texto de Efésios, porque nunca houve mulher que procurasse agradar tanto como a Igreja. Nunca houve mulher que fizesse uso dos procedimentos estéticos tão bem quanto a Igreja. Já no Antigo Testamento, os profetas tinham acusado o povo de Deus que o seu povo tinha deixado de ser fiel cada vez que se tinha maquiado, cada vez que tinha procurado mostrar como era jovem a todos os outros. E por isso, quando nós lemos a história da Igreja, nós vemos que em cada década, vemos que em cada século, a Igreja se precipitou para o laboratório mais recente, para o laboratório que anunciava ter o creme mais regenerador, o batom mais apelativo, o vestido mais radiante, o penteado mais vistoso. E por isso a Igreja foi ao encontro de pensadores, de filósofos, de teólogos, que lhe procurassem dar a sua modernidade, que lhe procurassem dizer, estás a ver como agora, com esta nova roupagem, ou com este novo tratamento, ou com este novo pensamento, tu és realmente jovem. Nunca fostes tão jovem. E é por isso que a Igreja, ao longo da história, se aproximou de Platão, de Kant, de Descartes. Foi à teologia da libertação, à teologia do capitalismo,
ao ecumenismo, à confluência das ideias com a ciência e da evolução das espécies. E toda esta azáfama histórica que a Igreja tem tido para parecer mais jovem, para estar moderna, está perfeitamente documentada não apenas na própria história da Igreja, mas também na própria Bíblia, naquilo que o Apocalipse diz acerca destas tentativas da Igreja, no grande conflito. E se nós lermos o grande conflito em termos de estética, é realmente isto que dá. A Igreja à procura de se atualizar. No entanto, o que aconteceu com a Igreja é que cada vez que ela procurou ir ao encontro dos seus pensadores, ir ao encontro destes teólogos, destes filósofos, destes pensadores que tinham realmente o segredo mágico para a Igreja ser mais jovem, cada vez que ela fez isso, ela saiu mais desfigurada, mais irreconhecível, com menor identidade. E em lugar realmente de ser mais jovem, a Igreja ficou realmente mais velha. Cada vez que a Igreja procurou tirar por si própria aquilo que ela pensava ser as suas rugas, ela enrugou-se mais. Parece aquele animal do Sancassec, sabem, aquele cãozinho que fazia o... Exatamente. Esse mesmo. Que nos aparece, nós tiramos as suas rugas. E realmente a Igreja foi à procura de tirar essas rugas. Mas veio mais irreconhecível, mais enrugada. E o que aprendemos com a história ou com o cristianismo é que quanto mais o cristianismo procura agradar ao tempo presente, mais o cristianismo desagrada. Mais o tempo presente diz que este cristianismo não se reconhece. Que este cristianismo é um cristianismo mascarado, irreconhecível, com perda de identidade. E a visão humana da Igreja passa justamente por este polo. O polo da Igreja, de querer que a Igreja esteja sempre na sua época. E este é um dos perigos. Se muitas vezes nós queremos que a Igreja esteja na nossa época, saibam, meus queridos irmãos, que nós vamos desfigurá-la, vamos enrugá-la, vamos torná-la mais velha. Este é um dos perigos. Mas há outro perigo, há outra maneira de nós tornarmos a Igreja mais velha. Já imaginaram, minhas senhoras, os homens, eu acho que também lhes faz moça, mas eles disfarçam. Já imaginaram, minhas senhoras, o que é o vosso marido chegar-vos a casa, ou o vosso namorado, e dizer-vos assim: há uns anos atrás tu eras a mais bela. Já fostes mais bela. Eu acho que nesse dia, no mínimo, não havia jantar. Mas é isto justamente que alguns cristãos fazem com a Igreja. Eles projetam a Igreja para um ideal que nunca existiu. Lá atrás, há uns anos atrás, é que a Igreja realmente era boa. É que a Igreja tinha fé. É que a Igreja tinha espírito de Igreja. E se nós formos ver à Bíblia, irmãos, não encontramos esse tempo idealista. Não encontramos. E se formos ver a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, também não encontramos. Porque se os irmãos querem ver a Igreja dirigida pelo Espírito Santo, vão ver uma Igreja discriminatória. Uma Igreja onde os líderes discutem uns com os outros e separam-se. Uma Igreja como a Igreja de Corinto. Uma Igreja como a Igreja da Galácia. Uma Igreja como a Igreja de Éfeso. Uma Igreja como a Igreja de Roma, que nós estamos a estudar agora. A Igreja ideal não existe. E nós muitas vezes persistimos em dizer lá atrás é que era bom. Sabem, um dos sinais que mostram que realmente nós estamos a envelhecer, nós, seres humanos, é quando nós dizemos lá atrás no meu tempo é que era bom, quando não havia telemóveis. É verdade. É um sinal que estamos a envelhecer. E é por isso, meus irmãos, que este mergulho no tempo, esta tentativa de recuar no passado, para um passado que nunca existiu, mostra que também aqueles que assim fazem, o que eles querem fazer é tirar as rugas à Igreja, servir de cirurgiões estéticos, fazer a Igreja à imagem e semelhança que eles pensam que ela deve de ser.
Mas tal como acontece quando a igreja quer virar-se para a modernidade e para o futuro e ser uma igreja à moda, que fica toda enrugada, da mesma maneira, quando a igreja se vira para um passado que nunca existiu, acreditem que ela também não deixa de ficar sem rugas. Porque a igreja nunca é à imagem e semelhança do que o ser humano quer fazer dela. Há um senhor que se chama Alfonso Maillot. Eu gosto da maneira como ele escreve, porque ele escreve de uma maneira muito apelativa. E ele diz uma coisa muito gira sobre a igreja. Cada um de nós deve ter a sua pequena ideia sobre a igreja. À condição de que pense que a sua ideia é pequena. Mas às vezes a nossa pequena ideia sobre a igreja achamos que é a ideia que revolucionará todo o sistema. Irmãos, quando eu leio esta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nos versículos 25 a 27, onde nós vamos voltar, eu vejo que o que Paulo me está aqui a dizer é que a igreja não é à imagem e semelhança do que eu quero, a igreja é à imagem e semelhança de Jesus. E descobrimos uma coisa extraordinária. Paulo diz aqui que a igreja não envelhece, porque há um que não a deixa envelhecer. E esse um é Jesus. E a razão por que ela não envelhece é porque este Jesus se entrega para evitar que a igreja entre em processo de envelhecimento. E foi justamente quando a igreja deixou este Jesus, quando a igreja se envolveu noutras ligações, que ela envelheceu, que ela se desatualizou, que ela enrugou. E o apóstolo Paulo diz que a igreja não envelhece por um fenómeno muito simples, tal como qualquer mulher não envelhece e qualquer homem não envelhece por um processo muito simples. O que é que evita o envelhecimento? Não são os tratamentos estéticos, não são os cremes de beleza, é o amor. O amor é o que evita o envelhecimento. O amor é aquele que me faz dizer ao outro, com o passar dos anos, tu estás cada vez mais bela, ou tu estás cada vez mais belo. E é isto que Jesus Cristo faz pela igreja. Porque quando eu leio aqui, diz-me em Efésios 5, 26, que Jesus se entrega pela igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E agora reparem, a fim de apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa. A palavra significa radiante. Quando é que nós tornamos o outro radiante? Quando fazemos qualquer coisa por ele. O envelhecimento, afinal de contas, não é uma questão de degenerescência física. Essa nós não podemos evitar. O envelhecimento é, sobretudo, uma questão de degenerescência interior. É a incapacidade que eu tenho de ver o outro com os olhos da alma. E Jesus Cristo vê a igreja de uma maneira que ela não envelhece. A visão que Jesus tem da igreja é, em primeiro lugar, a visão de um extremo cuidado. Um Deus que tenta purificar a sua igreja pela lavagem da palavra. Esta expressão faz alusão ao que acontecia no Antigo Testamento, quando em Ezequiel 16, por exemplo, nos diz que Deus banha a sua noiva e que a enche de presentes. E a palavra gloriosa que aqui está, e uma igreja gloriosa, significa também uma igreja notável, uma igreja bela, uma igreja ilustre. Será esta a maneira pela qual nós vemos a igreja? Sem sermos idealistas e sermos realistas, nós deveríamos ver a igreja de duas maneiras. Estarmos conscientes das suas falhas e percebermos, tal como nós hoje percebemos na lição da escola sabatina, que a única maneira de ultrapassar essas falhas não está naquilo que eu posso fazer por mim mesmo, não está naquilo que eu posso aplicar à igreja como tratamento de choque, mas está, sobretudo, naquilo
que eu posso fazer para manter um relacionamento mais vivo com aquele que tem uma visão sobre a Igreja. E se eu tiver um relacionamento mais vivo com Cristo, eu passo a ver a Igreja não como a maneira como eu hoje a vejo, mas a partir da forma como Jesus Cristo a vê. É a mesma maneira como Deus me vê. Deus vê-me a mim, não como aquilo que eu sou, mas Deus no presente vê-me a mim como aquilo que eu serei. E, portanto, se Deus me vê a mim como aquilo que eu serei, aquilo que Ele me pede é: estás a ver esta igreja? Esta igreja é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É engraçado que a palavra irrepreensível vem de uma raiz grega que significa planta bem cheirosa. Uma das maneiras pelas quais nós procuramos agradar aos outros é quando nós pomos um bocadinho de perfume. Afasta os nossos odores corporais e ajuda-nos a podermos agradar justamente aos outros. E esta é a maneira pela qual Paulo diz que é a Igreja. Paulo diz que este processo que acontece na Igreja, de uma Igreja sem mácula, nem ruga, mas santa, gloriosa, irrepreensível, é um processo irreversível. Tudo aquilo que nós fazemos às vezes na cirurgia plástica, saiba uma coisa, volta sempre ao mesmo, aquilo não dá. Dá durante uns tempos. Mas depois, como foi só por cima e por dentro, continua o processo degenerativo, no nosso aspecto físico, isto volta a estalar o que lá se pôs. Na Igreja não. O processo não é aparente, o processo não é exterior, o processo é interior. Na Igreja é o Espírito que está a trabalhar. Em cada um de nós é Deus que está a trabalhar. E a Igreja, na visão de Deus, é desta imagem. Uma Igreja santa, gloriosa e irrepreensível. Eu não sei se vocês aqui, até os mais antigos, os com juventude mais acumulada, não sei se já ouviram falar de uma senhora chamada Laura Krauss Kallenberg. Talvez não. Mas esta senhora foi modelo da agência Ford há 20 anos atrás. Ela foi capa de revista, de muitas revistas de moda. Ela trabalhou com nomes conhecidos como Armani, como Christian Dior, como Chanel, em inúmeros países à volta do mundo. E no princípio, esta jovem que tinha 18 anos quando ela começou, ela achava que lhe tinha saído a sorte grande, que vivia num mundo mágico e ela tinha tudo. Tinha um apartamento em Paris, tinha dinheiro, tinha amigas que eram tão belas quanto ela. E ela olhava para as amigas e via que elas eram muito belas e dizia: bom, se elas são muito belas e se eu sou amiga delas, eu também devo ser tão bela quanto elas. E realmente ela era contratada por todas as agências, ela ia a festas e era rodeada de homens. E esta jovem começou a viver, digamos, num mundo idílico. Até o momento em que ela ficou doente por excesso de trabalho, por falta de alimentação, ela ficou doente. E durante o tempo em que ela esteve doente, ela pôde pensar na vida dela. E ela dizia: bom, realmente, eu sou bonita. Eu vou ao espelho e vejo que sou bonita. Os outros dizem-me que eu sou bonita. E como diz o velho ditado, quando você se sente bela, acham-na mais bela. E ela dizia: pois é, mas o meu portfólio tem que ser feito a cada 6 meses. A cada 6 meses eu deixei de ser bonita. A cada 6 meses eu tenho que tirar novas fotografias para que as agências me voltem a contratar. Este é o meu período de tempo. E depois ela começou a pensar na futilidade de vida que ela vivia. E ela dizia: eu neste momento eu não tenho sentido de existência, eu não tenho significado de existência. E durante aquele tempo em que ela esteve doente, ela pediu algo a Deus. Ela dizia: Senhor, eu já fui crente. Ajuda-me a manter uma relação contigo para eu dar sentido à minha existência. Alguns anos mais tarde, ela casou com um senhor, em 1984, Jeff Kallenberg, e eles criaram um grupo de apoio para modelos, chama-se Modelos para Cristo. E ela diz num livro que ela escreveu, ao qual ela deu o título Beleza Interior,
E ela pergunta nesse livro, o que é a beleza? Não é a aparência física. Beleza é aquilo que é encontrado no interior. Beleza é aquilo que está no seu coração. Só Cristo nos pode fazer belos aos olhos de Deus. A verdadeira beleza interior, diz ela, começa com Deus no centro das nossas vidas e cresce para fora. Esta é que é realmente a última revolução da estética. Irmãos, o apóstolo São Paulo diz-nos que a beleza da igreja não vem daquilo que eu penso que lhe posso aportar. A beleza da igreja não vem daquilo que eu penso sobre ela. A beleza da igreja não vem dos esforços que eu faço para a tornar mais bela ou mais jovem. A beleza da igreja vem da visão de Deus sobre a igreja. A beleza da igreja vem do relacionamento que Cristo mantém com a igreja. E se nós soubermos nós próprios ter esse relacionamento, nós mesmos acabaremos por olhar a igreja pela maneira como Deus a vê. E acabaremos por ter uma outra atitude para com a igreja. Porque, na verdade, o que interessa acerca da igreja é mostrar ao mundo a visão que Deus tem dela. E quando nós mostramos ao mundo a visão que Deus tem dela, a igreja passa a ser realmente bela. A mais bela que sempre existiu. A mais jovem que sempre existiu. Uma igreja santa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que Deus nos ajude a termos esta visão acerca de nós próprios e acerca da igreja.